Bom dia, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe você, a sua família e a todos que estão acompanhando este nosso momento de oração, de reflexão sobre o Evangelho, a palavra do dia. Hoje, a leitura do Evangelho, nesta sexta-feira da segunda semana de Páscoa, se você quiser acompanhar, está aí João, capítulo 6, do 1 ao 15. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus passou para a outra margem do mar da Galileia, ou de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Subiu então Jesus à montanha e aí sentou com os discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando Jesus os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Filipe: Onde arranjaremos pão para eles comerem? Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria. Respondeu-lhe Felipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um de seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, lhe disse: Há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: Fazei que se acomodem. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram, pois, os homens em número de 5.000 aproximadamente. Tomou então Jesus os pães e, depois de dar graças, distribuiu-os aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Quando se saciaram, disse Jesus a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles o recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados de sobra pelos que se alimentaram. Vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamavam: Esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo sozinho na montanha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nesta sexta-feira da segunda semana de Páscoa, agora entramos nesta sequência do Evangelho para essa semana de João. Estamos no capítulo 6. O capítulo 6 é marcada com um título maior, A Páscoa do Pão da Vida. E também se retrata por uma nova oposição à revelação de Cristo. Nós temos aqui alguns momentos, algumas situações que nos lembram, passagens tanto do Antigo Testamento e, claro, o Novo Testamento aqui dando sentido ao Antigo, Temos de um lado também a lembrança do Êxodo, ali liderado por Moisés, do povo de Deus, também que sentiu fome e também teve essa fome saciada pelo próprio Deus, por intermédio de Moisés, Agora o convite então é entendermos e passarmos para o novo Êxodo, O novo Moisés por excelência. Cristo já tinha dito em certa oportunidade: Não foi Moisés que vos deu o maná no deserto, e sim o meu Pai. De fato, isso se cumpre em Cristo. Deus novamente dá para cada um de nós o verdadeiro e definitivo alimento, o verdadeiro pão que sustenta, não que passa, mas que dá sustento, o seu próprio Filho Jesus Cristo. Daí então, Jesus tem essa semelhança, essa comparação, esse paralelo em ser o novo Moisés. Nós temos então aqui um episódio da multiplicação dos pães.
Jesus está na margem do mar da Galileia. Lembrando que a Galileia é a terra das pessoas pobres, pescadores, trabalhadores, pessoas que estão afastadas do centro. Gente que batalha muito para sobreviver. Uma grande multidão o seguia, e o seguia por causa dos sinais que ele já tinha realizado, curando muitos doentes, né? Subiu então Jesus à montanha, e aí sentou com os discípulos. A figura da montanha onde Deus revela e dá a lei ali a Moisés. Agora, a lei na perfeição máxima está na montanha, é o próprio Filho de Deus, né? Isto é um sentido, um paralelo fortíssimo, né? E todas as vezes que se diz essa palavra sentou-se, indica o mestre que vai ensinar, o mestre que vai transmitir ali algum ensinamento ou alguma ação, algum milagre, como veremos aqui, importantíssimo para educar os seus discípulos, né? Levantando Jesus os olhos e vendo a grande multidão que a ele ocorria, disse a Filipe. Muito bem aqui, né? Onde arranjaremos pão para eles comerem? Muito bem. Será que essa pergunta ainda não se faz atual nos dias de hoje, nos povos, tantos povos que ainda estão na margem, nas Galileias, pobres, no mundo inteiro, sofredores, explorados pelos ricos? Onde se arruma pão para tantos que ainda passam necessidades, em nossos tempos também e no tempo de Jesus? Filipe tem aqui uma representação, né? Filipe faz a posição e a vez do discurso dos grandes governos, não é verdade? Onde arrumaremos? Mas não é um dever de cada governante arrumar, prover o mínimo necessário para a sobrevivência, seja qual ela for, se alimentos ou necessidades diversas para o seu povo? Pois bem, Filipe representa aqui o discurso dos grandes governos, né? Um fato é que, quando Jesus faz essa pergunta, nós temos que perceber, está sendo negado o pão, e o pão é um direito de qualquer homem e mulher de um povo trabalhador. Isso acontecia muito no tempo de Jesus também. A terra é um conceito forte, né, para os judeus, mas para qualquer homem hoje também. Sempre foi para os judeus, né? A terra é um dom que Deus concede a todos, né? A terra pertence a Deus. E por que tantas pessoas que continuam trabalhando na terra não têm ainda o seu pão de cada dia? Eis aí um dilema que está ali neste diálogo de Jesus, nesta situação que ele está vivendo, né? Meu irmão, minha irmã, a falta do pão, do alimento, do pão que aqui é retratado, é sinal do anti-êxodo, né? E o anti-êxodo, aquilo que vem antes da saída do Egito, representa estar na escravidão, por debaixo dos governos dos faraós, né? A falta de pão continua sendo um anti-êxodo. Muitos ainda não conseguem sair das situações de dependências de poucos governantes que oprimem ali cada vez mais o seu povo. Um fato muito atual nos dias de hoje, e que acontece. Falta de pão, sinal do anti-êxodo, né? Havia ali um de seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, lhe disse: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? De fato, o pouco parece cada vez mais pouco para tantos, mas muitas vezes Deus reverte a situação, e Jesus fez isso muito bem. Do pouco conseguiu alimentar aquela multidão. Muito bem. André aqui então faz a vez, não mais como Felipe, como um homem que está
no meio do povo, um homem do povo. Interessante esses paralelos, né? Felipe faz o discurso dos governantes. André está no meio do povo, está sofrendo com o povo. Quer se alimentar com o povo, mas também não tem o alimento. E este menino, o que representa este menino? Que aqui diz, aqui há um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Meu irmão, minha irmã, este menino é nada mais, nada menos do que Israel. Israel totalmente dependente de Deus. Israel dependente agora do Filho de Deus. As multidões, os povos, o povo em todos os tempos sempre dependeu de Deus. Mas ao mesmo tempo, Israel se fez tão pequeno também que incomodava a Deus, tentando a Deus, cobrando de Deus, exigindo de Deus tantas coisas, né? O que fazer? O que fazer nessa situação? Muito bem. O novo Moisés agora sabe muito bem o que fazer. Moisés pediu a intercessão de Deus e Deus o atendeu. Agora Jesus é o novo Moisés e lidera esta situação. E o que ele faz? Toma então Jesus os pães e depois de dar graças distribui aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Nós sabemos que o êxodo era sinal também, quando Deus dava o alimento, o maná, servia para aquele dia. Agora o Filho de Deus gera a abundância. Coma quanto quiser, porque vai sobrar. O tempo do Messias já está presente, de abundância. Mas o povo, infelizmente, não entendeu que a abundância que também queria Jesus dar era a abundância, em primeiro lugar, do acreditar na fé em Deus, nele, e não tentar mais a Deus. Mas mesmo assim, as situações também fazem com que o povo continue muitas vezes tentando a Deus, querendo sempre que Deus resolva os seus problemas, não é verdade? André, essa figura de André, ele vê as possibilidades, não como Felipe. Felipe apenas queria as coisas grandes, né? As coisas grandes. André não. André vê em Jesus a possibilidade de saciar a fome daqueles homens e mulheres. O interessante, vamos terminando também, diz que todos comeram, se alimentaram, recolheram e encheram. Recolheram e novamente a abundância. Encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados de sobra pelos que se alimentaram. Todos saíram alimentados com Jesus. Todos. E ainda se sobrou muito. Esses 12 cestos, para nós, representa simbolicamente as 12 tribos de Israel, do Antigo Testamento, e agora os 12 discípulos, né, que mais tarde irão levar à frente este alimento do Cristo. Não só a questão do físico, mas muito mais a sua palavra abundante, que sempre sobrará para aqueles que desejam se alimentar dela. É a figura da liderança, da nova liderança, né? Os 12 discípulos, ao qual o Senhor escolheu. Esses 5.000 homens, né, é o povo do novo Êxodo, que segue o novo Moisés, que é Jesus Cristo. A sobra representa sempre, é claro, a fartura. E agora também o povo, depois desses acontecimentos, vê em Jesus, né, esta questão de querê-lo fazer rei de novo. E o que faz Jesus? Sozinho vai para a montanha. E aqui terminamos o Evangelho, né? A montanha também Moisés experimentou subir sozinho, né? Para novamente no Antigo Testamento buscar pela segunda vez, implorar a misericórdia de Deus, as tábuas da lei.
que tinham sido quebradas. Jesus agora começa a subir daqui para frente, nós sabemos disso, a montanha do seu próprio Calvário. E isto é bem diferente, né, da ação de Moisés. Jesus age como um novo Moisés. Ele é aclamado como profeta por excelência. Moisés também foi reconhecido como um profeta, mas no final, muitos do próprio povo que saíram com ele do Egito começaram a falar contra Moisés e seu irmão Arão. Da mesma forma, nós sabemos como termina a vida de Jesus, da qual todos contra ele, acusando a ele em todas as coisas, né, da qual nenhuma ele praticou. Meu irmão, minha irmã, fica aqui então este convite, esta reflexão, este evangelho cheio de sinais, da qual todos nós aqui podemos tirar vários ensinamentos, né? Porque fazemos parte deste povo, mas a nossa condição agora com Jesus tem que ser uma condição diferente, não de tentar a Deus e ao próprio Cristo, mas de confiar que Ele sempre provém as nossas dificuldades e nos dá abundância sempre no espírito e no material, desde que nos coloquemos com simplicidade e com retidão diante dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Convido a você agora, meu irmão, minha irmã, a rezarmos a oração do Pai Nosso. Oremos. Concedei, ó Deus, aos vossos servos e servas a graça da ressurreição, pois quisestes que o vosso Filho sofresse por nós o sacrifício da cruz, para nos libertar do poder do inimigo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, meu irmão, minha irmã, em qualquer lugar que você se encontre, a seus familiares, amigos, aqueles que vocês trazem no coração, mas principalmente aqueles que ainda não conseguem amar. A bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Uma boa sexta-feira pascal para cada um de nós. Permaneçamos unidos sempre na vida, no testemunho, nos sacramentos. Amém.